Olá e bem-vindo a mais um vídeo de otimização em Julia. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no método de região de confiança para Newton. Como a gente viu na aula passada, a gente não acabou o assunto de região de confiança, porque eu falei que ia ser muito complicado, e de fato é, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho mais sobre ele, e a gente vai fazer algumas coisas para deixar que a gente consiga calcular a solução, sem ter que de fato calcular a solução, ok? Então a aula de hoje, ela é para pessoal da graduação, ela é uma aula que entra sob assunto de tópicos, ok? Então, eu estava falando sem mostrar a tela, então deixa eu voltar a falar. Então, a gente vamos ver o método de região de confiança, então a gente está no problema de minimização da função f de x. Eu vou falar uma iteração desse método de região de confiança, como seria de maneira mais abstrata primeiro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer a gente já tem um ΔK, o raio, veio dado do começo. A gente calcula só o próximo. A primeira coisa que a gente faz a gente tem que encontrar dk, que seja a solução do problema, minimizar a função, o modelo, dado que a norma de D menor ou igual que ΔK. Então, de alguma maneira, eu preciso resolver esse problema. Por enquanto, assume que ele foi resolvido e falo, ok, estou feliz. Agora, eu preciso avaliar se foi bom ou não. E para isso, eu preciso verificar a relação entre o decréscimo real da função e o decréscimo previsto pela função. Tá? Então, se eu estou com uma função f de x, num ponto ela vale f de xk, no ponto atual, e no próximo ela vale f de xk mais dk. Então, o que eu quero? Eu quero que ele diminua. Tá? Eu quero que eu tenha f igual a 1 e o próximo f igual a 0, por exemplo. Então, eu vou definir uma coisa chamada ahead, que vem de actual reduction. Tá? A gente gosta de usar ahead. Actual reduction. E esse ahead, ele é a redução real. Actual de real. Essa é a redução que ocorreu de verdade. Se é que ocorreu. Se esse valor for negativo, quer dizer que não teve redução. E veja que isso pode acontecer, assim como a gente já tinha no exemplo original. A minha função ela foi para um ponto muito porcaria e ficou pior. Por outro lado, eu tenho a redução prevista. P de predicted. Aqui é predicted reduction. Eu sei que parece pred, né? Pred-head de predicted reduction, mas não é só p-head. E a redução prevista é a redução que o meu modelo me dá. Então a redução é, olha, o MK no ponto atual, e aí como eu estou no ponto atual, a direção é 0, menos o MK no cara que eu encontrei, que é o DK. Note que o MK, lembre-se sempre, o MK é em torno do XK, então ele está centrado no XK. Alguns livros escrevem uma função a mais e às vezes definem o MK como uma função de x ou uma função q em função de x, enfim, varia. Mas aqui a ideia é sempre a mesma. O meu modelo quadrático, quanto que ele diminuiu saindo do ponto que eu estou para o próximo ponto. É só isso, tá? Não importa a nomenclatura, o que importa é isso. Aqui é extremamente importante você perceber que essas duas pessoas são iguais, porque o meu modelo no zero não tem nada, só tem valor de função. Então eu estou vendo só o delta, só a variação desses dois. E esse modelo, essa redução prevista aqui, ele sim tem que ser positivo. Eu estou num ponto MK e eu fui para um valor de função menor. Então maior menos menor tem que ser positivo. Ah, mas não foi. Quer dizer que seu método deu errado. Tá? Se ele deu zero, quer dizer que, por exemplo, o seu método estava na solução e aí ele deu zero. O que pode acontecer são erros numéricos e aí ele fica ruim. E aí vide cálculo numérico para você entender por que isso pode acontecer. Mas eu vou escrever aqui entre parênteses, deve ser positivo, teoricamente, se eu não tiver no minimizador.
Então, beleza. Eu falei, eu tenho a redução real e a redução prevista. Então, minha vontade é que a minha redução real seja pelo menos tão boa quanto a prevista. Às vezes não é, tá? O que eu vou fazer é criar um ρ que vai ser essa razão. Então, eu estou olhando de uma maneira relativa para essa redução, tá? Estou olhando para a redução real em relação à redução prevista. Então, esse ρk, se for 1, quer dizer que a redução dos dois foi exatamente igual. Se o ρk for 0, quer dizer que a redução do arred foi nula, não teve. E se o ρk for negativo, quer dizer que o arred aumentou de valor, quer dizer que é péssimo. Então, é como se eu tivesse uma reta, vamos usar um azul que a gente não usa o tempo, tá? Aqui no 0 é um nada, aqui no 1 é ótimo, e aqui para trás, né, qualquer valor negativo, péssimo. O que é o equivalente à região de confiança, à busca linear? Quer dizer, a busca linear a gente falou, olha, o que é o decréscimo que eu quero? Qualquer decréscimo, ele tem que ser estritamente positivo. Então tem que estar do lado direito. Mas eu já falei para vocês, na aula passada de busca linear, esse decréscimo de só ser estritamente melhor é ruim. Ele tem que ser suficientemente melhor. Então, em vez de a gente falar, olha, eu quero que ele seja só estritamente positivo, eu venho, escolho um ponto aqui e falo, ele tem que ser pelo menos esse tanto. Ah, mas lá era relativo ao decréscimo, porque eu saía diminuindo e ele melhorava. É, aqui também, porque ele está relativo ao p-head. E o p-head usa o decréscimo do D. E o D tem tamanho ΔK. Então, por isso que é muito mais complicado. As coisas estão todas escondidas, tá? Mas se você pensar em todas as coisas e visualizá-las juntas, é a mesma ideia. A mesma ideia acontece. Então, aqui eu tenho um valor que eu vou chamar de eta1, porque eu vou ter 2, já vai percebendo ele. Eu tenho um eta1 que é essa mesma ideia. O meu ρ tem que ser no mínimo eta1 para eu ficar feliz. Ok? Então eu vou falar o seguinte. Se ρ for menor que eta1, menor ou igual, isso não é tão relevante. Se for menor que eta1, fico triste. Tá? Eu vou escrever como falha. E aí você continua no mesmo ponto e você diminui o ΔK. Por exemplo, eu vou colocar aquele mesmo sigma que a gente tinha feito no backtracking, tá? Isso quer dizer que o ΔK mais 1 é menor que ΔK, estritamente menor. Ou seja, não foi bom, não sai de onde você está, diminui sua região de confiança e tenta de novo. Ah, ok. Obviamente, então, se ρk for maior ou igual a eta1, eu aceito, certo? Aceito e aumento? Ou aceito e mantenho? E aí tem uma outra condição a ser levada em conta. Será que eu estou tão feliz assim com um ponto que eu deveria aumentar o meu ΔK? E então existe uma outra coisa que a gente vai criar que é um eta2. E se ele for daqui para frente é ótimo. Se for daqui para trás é péssimo, como a gente já escreveu. E aqui no meio é ok. A gente não está feliz, quer dizer, a gente está satisfeito, mas a gente não está uau, que passo maravilhoso, ok? Ou em Wilson, uau, não estamos. É só, tá não. Se for e o ρk for menor que eta2, então você fala, ok, o xk mais 1 você aceita como sendo o xk mais dk, e o dk mais 1 você deixa, não muda não, deixa como o próprio dk. E por último, se ρk for maior ou igual que esse eta2, você fala, ótimo, aceita, obviamente, porque se, né, ótimo é melhor que bom. E o ΔK tem que ser maior do que o ΔK mais 1 tem que ser maior que o ΔK. Então aqui, se o meu sigma está entre 0 e 1, eu vou dividir
certo? E eu vou só anotar, isso daqui é maior do que 1. É uma maneira de fazer, não precisa ser essa. Você só pode multiplicar por 2, dividir por 2 lá em cima, é a mesma coisa, não importa. E a ideia é só essa, é só isso daqui, pessoal. Parece muita coisa, mas não é. Obviamente não é só isso que eu tô mentindo pra você, mas é só isso mesmo, tá? Ok? Beleza? Finge que eu não tô mentindo pra você e acredita, é só isso. Na prática é muito mais do que isso, mas é só isso. Ok? Eu adoro mentir pra você, você olha pra mim com essa cara de... Será que ele sabe que ele tá mentindo? Eu sei que eu tô mentindo. Mas é só isso mesmo, tirando as coisas que não tô falando. É só isso. Ok? Compliquei demais, mas agora vamos nos divertir. E agora, antes de eu falar realmente desse método, eu quero voltar para cá e eu quero falar de o que eu vou fazer para resolver esse problema até agora. Lembra que eu falei para você? Opa, você precisa encontrar este mínimo aqui, DK. O cara que minimiza o modelo na região de confiança. Te vira aí. É, realmente, a gente não sabe fazer isso. Mas sabe quem sabe? O IPOpt sabe. Então o que eu vou fazer agora, porque a gente não sabe esse assunto ainda, eu vou usar o IPOpt, que é um solver de otimização parrudo, e vou falar para ele, IPOpt, dá uma ajuda aqui momentânea e resolve esse problema para mim. É a estratégia que é usada na vida real? De jeito nenhum. É uma péssima ideia fazer isso. Vai funcionar? Vai. É o suficiente para a gente ficar feliz. Então aqui eu estou usando o Jump e IPOpt. Eu vou inclusive copiar eles para cá. Eu estava instalando eles ali que eu não tinha antes. Aí eu vou criar um modelo aqui. Eu vou inclusive criar ele aqui dentro, esse modelo. Depois que eu criei tudo isso daqui, eu vou criar o model. Eu vou depois colocar dentro do manipulate, por isso que eu estou deixando assim. Com IPOpt Optimizer with attributes. Confesso que eu não lembro qual que é a sintaxe. With Optimizer. E é um output level. Fui lá ver online como é. A maneira correta é você usar o print level. Eu nunca lembro essa sintaxe. E aqui não é esse, é igual? Sim, não é com aspas. Pronto, agora aparentemente ele rodou. Então vamos criar um modelo. E o modelo é o seguinte, eu vou criar uma variável para esse modelo. Essa variável eu deveria chamá-la de D, eu tenho problema de chamá-la de D. Não, vou chamá-la de D mesmo então. Tem duas componentes. A minha função objetivo. Eu gostaria de usar esse próprio M, mas eu não consigo, porque o jump é assim. Então eu vou minimizar a função f de x mais o produto gx com d, mais, aqui eu não sei se ele vai aceitar essa função não linear. Eu acho que não, a gente volta para consertar. É só uma minimização de uma função quadrática, certo? Mas tem uma restrição, e essa restrição é a norma de D menor do que delta. Então a norma de D é raiz, então se a raiz é não linear, de D1 quadrado mais D2 quadrado tem que ser menor ou igual a delta. Mas, se a gente puder ajudar o solver, ajuda. Isso aqui é modelagem, então o que a gente puder fazer para ajudar o solver é bom. Em vez de escrever raiz de uma coisa menor que delta, eu vou passar a raiz ao quadrado para o outro lado e fica uma equação desse tipo aqui. Ok? Vamos ver se funciona. Optimize model. E D é o valor de D. Vamos ver. Primeira vez que está executando, ele leva um tempinho. Então, aqui ele executou, levou um tempinho. Então, a gente não fez nada com esse D. E o que eu quero fazer é plotar. E ele funciona. Aproveitar para plotar aqui, vou fazer um plot que pode ser interessante também. Que é só uma firula, como dizem.
não confundir com o Pirula, que não tem nada a ver com isso, coitado. Vamos pintar de preto mesmo. Ok, só para a gente saber, falta fechar um parênteses. E aqui tem um parênteses a mais. Então aqui, olha, minimizei. Mais x2 mais, pronto. Essa bolinha aqui é a região de confiança. Cor verde vai ser melhor, né? Pronto, essa bolinha aqui é a região de confiança. Ele tem um espaço interno porque, Abel, porque ele está usando 50 pontos, tá? Se você aumentar mais, ele tem menos espaço. Mas a ideia é que o método do iPropt funcionou. A gente pode agora se divertir usando, isso aqui não faz sentido, usando Manipulate. Ok, pessoal, voltando, eu achei um erro aqui, porque eu tinha deixado um D calculando de novo. Então, obviamente, ele estava calculando o D errado. Agora sim, ele está calculando a minimização, conforme eu movo. Ele está apontando para onde que vai essa direção com a região de confiança. Muito bonito, certo? Top, 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 top. Você vê que agora ele mesmo, quando está longe, ele vai numa direção só. Aqui, ele está tão inclinado que parece que são só retas, tá vendo? Ele ia mandar a minha direção para menos um montão, mas ele para na região de confiança e fica feliz. Não só ele, como eu também, você também, espero que fique feliz. Ok? Uma outra coisa que eu quero aproveitar para brincar é que eu posso fazer isso aqui também. Mexer no raio. Então, olha, um raio que divertido fica. Tá? Bem legal, certo? Note que a partir de um certo ponto, ele acha o interior da quadrática e fica por lá. Para a gente poder não ter esse problema mais de encostar no canto. Bom, talvez tenha esse problema ainda. Eu esqueci de usar o Y. Ok? Bonito. Agora sim a gente pode ver ele lá no cantinho. Região de confiança grande. Lá no outro lado, no outro lado. Confiança pequena. É muito bonito, né? Vocês curtiram, eu sei que vocês estão empolgadíssimos para ver o método como vai ser. Então, vamos implementar esse método. Então, eu vou copiar o método aqui em cima, que era o método de Newton. E esse vai ser outro método de Newton, eu vou chamar de região de confiança. Aqui é quase igual, mas essa parte aqui, principalmente, é completamente diferente. Essa é a parte que eu preciso calcular a direção. E uma das coisas boas de Julia é que você sai misturando as coisas e funciona. Então eu posso pegar exatamente o que está aqui, colar aqui. Aqui eu tinha feito uma modificação, que estava testando se estava funcionando ou não. Eu não preciso fazer dessa maneira. Gradiente da f de x mais hessiana sobre 2. Essa maneira é muito mais limpa. E eu coloco aqui que eu estou usando o jump e o iPopt. Não existe mais no backtrack, não faz sentido mais. Posso remover isso aqui também. E aí eu chamo Newton RC, minha função f do ponto menos 1.0, menos 1.0 e aonde deu erro?
Ele não deixou usar a função ali. Então a gente vai fazer uma pequena modificação. É bom que a gente introduz um pouco de otimização aqui. Eu posso calcular esses valores todos aqui fora. Vou chamar de GX, que vai ser o nome tradicional. Inclusive eu sinto que eu já falei isso. Então. E o dot, ele não aceita porque é não linear objective. Pronto. Isso foi inesperado porque ele está tentando fazer alguma coisa com WebIO, algum desenho. Eu não mandei ele fazer desenho nenhum aqui dentro. Assim, agora faltou essa parte da região de confiança. O delta estava lá fora. Tá? O delta estava sendo usado do manipulate, ele falou assim, manipulate aqui no meio. Ok, agora eu rodei, ele falou rodei, não convergi, me ajude, por favor. E claro, faz sentido, a gente não fez nenhum teste para aceitar os passos, a gente inclusive não está aceitando o passo, a gente só jogou esse método aqui dentro e agora é que entra realmente a conta. Então a primeira coisa, isso daqui é o meu modelo, tá? Eu vou copiar ele aqui. Eu tenho a head, que é a minha redução real. E eu tenho o phead, que é a minha redução prevista. É o f de x menos isso daqui tudo. O rho é o arred dividido por phead. E aí eu faço minhas verificações. Vou usar o eta 1 e o eta 2. Então, o valor bom para eta 1 continua sendo 10 a menos 2, 10 a menos 4, 0, 1, enfim, vários valores. E o eta 2 tem que ser estritamente, bom, tem que ser maior ou igual que o eta 1. Tá? Então aqui eu faço, se o rho for menor que eta 1, o delta tem que ser diminuído. Se não, se o rho for menor que eta 2, o x é atualizado. Se não, só sobrou uma opção, o x é atualizado e o delta é aumentado. Fazendo essas modificações, ele converge em 4 iterações. Legal? Agora a gente tem no decréscimo e aumento com esse raio. E usando aquelas mesmas definições que a gente jogou, a head e phead, ficamos felizes, funciona, é isso. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Toda a lógica está aí e a implementação, a dificuldade é esta parte aqui. Obviamente, não é assim que a gente faz na vida real. Para implementar isso de verdade, precisa de mais coisas. E a teoria, a partir daqui, para a gente poder implementar de uma maneira prática, é onde pega um pouco, ok? Então é isso. Aqui você pode fazer mais testes, tá? Tenho a preocupação de será que ele vai funcionar para outros métodos ou não. Outras funções, né? Para uma função quadrática é óbvio, mas acho que a função que a gente quer testar sempre é a função de Rosenbrock. A função de Rosenbrock começa nesse ponto menos 1.2, 1.0 tradicionalmente. E aqui você vê que ele vai para o 0,99999 e o 0,9999, que é de fato a solução. Então ele funcionou mesmo a função não sendo uma função com 100% hessianas definidas positivas, tá? A gente não deu nome para esse tipo de função ainda. Beleza? Então ele funciona mesmo assim, tá? Mas ele pode ter simplesmente pegado um caminho que vai bem. Pode ter sido só sorte. No entanto, não é exatamente isso. Acontecem umas coisas mais interessantes aqui também. Ok, então, finalizando, o método de região de confiança é um método legal. Ele trabalha na minimização com uma região onde você confia na função. Se você vê que, na verdade, foi uma confiança errada, você diminui essa região. Se você vê que foi bom, você pode deixar ou aumentar essa região. Ok?
resolver o problema de encontrar a direção nessa região é complicado. E é o método de Newton, né? São as duas variantes que a gente tem, a busca linear e a região de confiança. Olhando só para isso, faz muito sentido, muito mais sentido a gente usar a região de confiança, certo? Parece que é muito mais simples. Na prática, na verdade, a gente tem algumas coisas que fazem com que seja muito interessante o método de região de confiança para Newton, beleza? Então, mais sobre isso nas aulas de implementações e variantes de Newton. Na aula que vem a gente começa a falar de alternativas, a gente vai falar sobre o método de gradiente, provavelmente, e como que essas coisas de busca linear e região de confiança se aplicam a ele. Ok? Obrigado por assistir, se inscreve no canal, deixa like, aperta o sininho de notificação, publica no rede social e manda um abraço para a família. Até mais!